Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. Vamos revisar nossa aula passada? Na aula passada, vimos um pouco sobre tempo e espaço. Aprendemos que o tempo ele pode ser de diversas maneiras. Pode ser cronológico, natural, histórico, psicológico, cíclico e linear. Observamos também que há várias formas de medir o tempo. Uma delas são os calendários. Existem diversos tipos de calendários pelo mundo, mas para facilitar a nossa vida, nós estudamos apenas três: o calendário muçulmano, o calendário judeu e o calendário cristão. O calendário cristão ele é contado os séculos a partir de AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Portanto, o nosso calendário tem seu início a partir do nascimento de Jesus Cristo. Vamos lá, galera, mais uma aula se iniciando. Vem comigo. É nóis. Vamos lá. Analisar criticamente os períodos da história. É esse o nosso tema de hoje. Vamos seguir. Divisão da história. A história ela é dividida em pré-história e a própria história. Ué, como assim? Pré-história e história? Toda vez na tua vida que tu vê a palavra pré, aliás, o sufixo pré na frente de qualquer outra palavra, ela vai significar antes. Pré significa antes. Quer exemplo? Pré-carnaval é antes do carnaval. Pré-natal é antes do Natal. Não, tô brincando. Pré-natal é antes da pessoa ter o seu filho. São os exames que ela faz antes de ter à luz a seu filho. Pré-adolescente é antes da pessoa se tornar adolescente. Então, toda vez que tiver pré, isso significa antes, tá? Depois da pré-história, vai aparecer a história. A história com a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vamos conhecer um pouco mais da pré-história. A divisão em períodos da história é um método usado para separar a história da humanidade em períodos cronológicos, com características em comum. A divisão da história é feita considerando-se a história do Ocidente, incluindo períodos da pré-história e da história propriamente dita. O que seria a pré-história? Pré-história é o período que antecede a invenção da escrita. Portanto, é todo o espaço de tempo da história do homem anterior ao surgimento da escrita. A pré-história classifica os períodos em Paleolítico, ou período da pedra lascada, Neolítico, ou período da pedra polida, e a Idade dos Metais. Aqui vemos uma tabela completa, mostrando a pré-história, que ela iniciaria 4.000 anos antes de Cristo, com o surgimento do homem na terra, a atividade da caça e pesca e o nomadismo, o ato que eles procuravam novos lugares para sobreviver quando acabava o alimento naquele local. Idade Antiga é de 476 depois de Cristo. Surgem as grandes civilizações, os grandes povos, e vai se desenvolver a ciência e a filosofia. Idade Média é de 1453 DC, depois de Cristo. Vai ser a dominância de grandes conflitos religiosos, com maior ênfase entre a igreja muçulmana e muçulmanos e judaísmo, e o surgimento do feudalismo no mesmo período. A Idade Moderna, ela surge em 1789 DC, com a colonização da América e o modo de produção capitalista. Dessa data, desse ano para frente, é a Idade Contemporânea, vem hoje, que é a idade que nós estamos, é o período atual. Vejamos agora a linha do tempo da história do Brasil. Ela começaria em 1500, com a chegada dos europeus no Brasil. Agora eu te pergunto uma coisa: será que não existia história antes da chegada dos europeus? Os índios não já moravam aqui? Quer dizer que eles não tinham história porque não sabiam escrever?
Essa é uma pesquisa que tu vai me trazer para a próxima aula. Observa que daí vai de 1500 até 1822. Ou seja, a história não termina aí, a história continua. Isso aqui é só um trecho para te poder observar. Leia a linha do tempo tradicional e responda as próximas questões. Vai desde a invenção da escrita de 4000 a.C. até a Idade Contemporânea. Vamos usar essa tabela para responder as próximas questões. Segundo a linha do tempo, em qual idade começaria a história do Brasil? Em qual idade podemos observar registro da história da China? A linha do tempo mostra muitos fatos da história de qual continente? Os eventos históricos apresentados por ela serviria para contar a história de todo o mundo, sem exceção, assim como a do Brasil e a da China? Por que esse tipo de período de história é realizado dessa forma? Qual a importância disso? Essas são as atividades de hoje. Vimos na aula de hoje nossa revisão do dia, períodos históricos. Vimos que começa na pré-história, vai para a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Obrigado, galera, por mais uma aula. Te espero na próxima. Abraços!